Muita paz a todos, namastê. Vamos dar continuidade ao nosso estudo. Nós estamos na carta 3, página 118. Vamos ver o que essa carta magnífica traz pra gente, né? Na verdade, ela já vem trazendo, a gente já vem estudando ela há alguns dias, nessa frequência vibracional de Sananda, o Cristo, né? O Jesus que esteve aqui, a gente vem estudando essa parte. Então, procuremos, ele diz que quando você for ler, a gente viu isso na carta 1, quando você for parar para ler essas cartas, você faça um breve silêncio, né? Acalme sua mente, que é para poder as palavras e o que está por trás dessas palavras, a física dessas palavras possa ir penetrando na sua consciência e lhe dando abertura. Imagina uma noite escura, uma noite sem lua, e você está num terreno assim, num campo aberto, assim, na relva baixinha, e você olhando, fica tudo escuro, muito escuro mesmo, até porque não tem luz de poste, né? Você pode até estar munido com uma lanterna, mas digamos que você queria sentir a noite e você apagou a lanterna. Então, quando você olha, tá tudo escuro, tudo preto. Então, quando vem assim uma estrela, é como se fossem uns furinhos nesse véu escuro, né? Pronto. Bem assim a consciência da gente quando a gente ainda não sabe toda a verdade. E a gente não sabe toda, mas a gente procura o caminho dele, que ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E cada vez mais a gente se aprofundando nesse estudo, a gente chega numa parte muito profunda, que é essa estrelinha que vai abrindo esse furinho no véu de Maia, dessa ilusão que a gente foi submetido, e que a gente vai olhando, que a gente vai abrindo e que a gente vai começando a entender os experimentos realizados para que a gente tenha uma transcendência de consciência, uma expansão. Quando você era criança, você pensava e agia como criança. Quando você chegou na adolescência, você pensa e age como adolescente. Quando você vai para a fase adulta, você pensa e age como adulto. A mesma coisa essas cartas. Quando você lê a primeira vez, você tem um entendimento. Quando você lê a mesma parte de novo, você tem um segundo nível de entendimento. Quando você lê a mesma parte outra vez, você tem outro nível. Às vezes você é pego de surpresa, assim, na leitura, quando você faz, você... Nossa, era isso que ele estava dizendo, não tinha entendido ainda. Como que eu não pude perceber? Que a abertura desses furinhos, né, no véu de Maia, na ilusão, vai caindo aos poucos. E cada um tem seu tempo. Então, escolha o seu tempo. E graças a Deus por isso, graças a você por isso, que você buscou, que você leu. O professor ele fala que tem livros que tem 7 níveis de entendimento. Então imagina essas cartas, quantos níveis de entendimento não tem um livro como esse, né? Quando comecei a preparar os meus discípulos para a minha morte, que se aproximava, tive uma tarefa terrivelmente difícil. Imagine você com seu amigo, que você já caminha, que você vê as maravilhas que ele faz, por mais que você não entenda, mas você saber que hoje tem uma morte muito difícil, uma morte vergonhosa, e ele vai passar por aqui. Foi uma tarefa terrivelmente difícil para ele falar isso para os discípulos e para que até mesmo para prepará-los para o que ia acontecer, para que eles tivessem um controle mental. Custava muito a eles conter o choque e o assombro. Ele não esperava que o Cristo tivesse esse tipo de coisa, porque eles estavam com ele a todo o tempo. Então não era isso que eles esperavam que acontecesse, né? Pensar que eu seria crucificado como um criminoso comum era repugnante, inexprimível, e além disso, não queriam me perder de vista. Tinha-os chamado para seguir-me e abandonar suas vidas, as quais tinham sido bastante prósperas. Tinham abandonado suas famílias e seus lares para refazer suas vidas ao meu lado.
e de meu trabalho. Tinham se orgulhado de meu caminhar pelas cidades. Tinham estado disposto a juntar-se a mim e eram conhecidos como meus discípulos. Olha só, veja, mesmo com toda a leiguice deles, mas olha o que eles fizeram, eles tinham abandonado as suas famílias, os seus lares, para fazer suas vidas, para fazer refazer suas vidas ao meu lado e do meu trabalho. De levar a boa nova, de levar a expansão, de levar uma coisa que os judeus na época não tinham. Uma visão nova, diferente. Não daquele Deus com características humanas, porque se dava muito valor à forma individualizada. Então imaginava que Deus era um super-humano com essas características, um dia bom, um dia não tão bom, dava estrelinha para um e batia em outro, né? Castigava outros. E ele veio falar de um Deus totalmente diferente, o reino do céu doce dentro de você, que ele lhe escuta, né? Tinham se orgulhado de meu caminhar pelas cidades. Tinham estado dispostos a juntar-se a mim e eram conhecidos como meus discípulos. Eles eram conhecidos, olha, os discípulos do Cristo, olha os discípulos de Jesus, né? Nas cidades, do boca a boca, que não tinha WhatsApp na época. Apesar da rejeição e a dura crítica dos líderes religiosos, e mais ainda, amavam-me e respeitavam-me tanto pela forma como eu vivia, meus próprios ensinamentos, como pela maneira como curava tantas pessoas com compaixão e pelo consolo que trazia às suas vidas desventuradas. Como eu vivia meus próprios ensinamentos. Essa parte aqui é uma das partes que quando a gente vive, a gente procura entrar na consciência de cada palavra e entender e viver cada palavra. Porque uma coisa é você dizer, rapaz, fica assim não, vai dar tudo certo. Você vai sair dessa. E outra coisa é a pessoa estar do outro lado, escutando isso e por vezes o desespero querendo subir na cabeça dela. Aí a gente vai para dividir as consciências, né? A consciência humana, a consciência divina e a consciência universal. A consciência humana olha para você e faz, vai ficar aí. Ó, tão bonzinho que você é. Aí a consciência divina faz, eu te amo, eu sou seu pai, nós temos a mesma identidade e você vai sim levantar. Porque eu sou essa força em você. Então, uma coisa era ele ensinar e outra coisa era ele viver. E aqueles mais próximos dele tinham certeza do que ele fazia e vivia, que ele vivia os ensinamentos dele. Como ele vai dizer que uma coisa é boa e dá certo se ele não vive aquilo ali? Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço? Não é assim não é ético. Se ele tivesse feito isso, ele não seria autêntico. Como ele pede que a gente seja autêntico, que a gente fez um questionáriozinho de atividades na carta 1 para que a gente seja autêntico. Então, viva a consciência da palavra que você diz para o outro. Acreditavam verdadeiramente que eu era o Filho de Deus. Como o Filho de Deus podia acabar na cruz? Eles se questionavam, né? Perguntavam-se. Aumentava o espanto com cada pergunta. Era impensável. Sentia que um tremendo vazio se abria diante de suas vidas, uma enorme cratera na terra onde pisavam e uma vasta extensão de instabilidade e falta de propósito dentro deles mesmos. Eles seguiam o Cristo, né? Seguiam Jesus, que ele fazia aquilo, mas dentro deles mesmos, qual era o propósito? Qual é o seu real propósito onde você está?
na casa onde você mora, na família em que você vive, aí vai aumentando onde você trabalha, os seus vizinhos. Qual é o real propósito? Não se atreviam a contemplar a minha futura crucificação, da qual eu falava. Tal conhecimento destruiria tudo aquilo em que tinham acreditado com todo o seu coração. Desta maneira, meus discípulos resistiam muito fortemente ao que eu tentava dizer e afirmavam repetidamente que tal coisa nunca poderia ocorrer. Agi com firmeza contra suas teimosias negativas e finalmente sentiram-se obrigados a silenciar seus argumentos e aparentemente aceitar que tal coisa poderia ser possível. Disse a eles que depois de minha morte me veriam de novo e que esperava que continuassem o trabalho que eu tinha começado. Eu vou parar por aqui porque já tem um pouquinho para a gente pensar, para a gente levar para a meditação essa parte. Tanto vocês como eu levo também, porque tem partes que às vezes a crença aqui é muito forte para deixar compreender, então fica mais acima da minha compreensão. Então eu também levo e aconselho a mesma coisa, leve para meditação aquilo que você não entender. E quando você estiver naquele silêncio, você peça a ele compreensão daquilo que você leu, para comparar com o que você está vivendo, com o que você precisa fazer, para que você tenha essa clareza do seu pensar e na compreensão, para você ter a sabedoria, entender e viver isso aqui. Namastê.